Teacher, eu ouço isso o tempo todo. Tenho medo de tentar de novo aprender inglês e me frustrar mais uma vez, porque eu já tentei algumas vezes e não consigo falar. Eu acho até, teacher, que eu tenho dificuldade. Você tem esse medo? Porque eu ouço isso o tempo todo. E é um medo compreensível. Já tentou? Não vai, não consegue falar. Tenta aqui, tenta ali, gasta e não sai. Ué, eu tenho algum problema. A gente começa a achar que é isso. Tá. Só que hoje eu vou te falar 2 princípios para você falar inglês e não se frustrar mais uma vez. Se você entender, começar entendendo a partir de hoje, da nossa primeira live de aquecimento, tem muita coisa vindo pela frente. Se você entender a partir de hoje esses 2 princípios para você falar inglês, que a partir deles você consegue um resultado sim, e não se frustrar mais de ficar tentando sem conseguir, olha, você já deu um passo assim gigante. Antes, eu quero mostrar um pouquinho da história da Cíntia, que talvez é parecida com a sua. Eu falei pra você que eu ouço isso o tempo todo, né? E a Cíntia, que é lá do team, que é do grupo fechado de alunos, já me contou isso mais de uma vez, sobre essa questão que ela também tinha muito. Ela pensava, Titi, o problema sou eu, acho que eu tenho dificuldade, porque eu não consigo. Então dá uma olhadinha na história da Cíntia. Nunca consegui realmente falar inglês, escrever muito pouco. E eu acabei desistindo, né? Mesmo gostando, eu acabei desistindo, porque eu pensei, inglês talvez não é pra mim, não consigo aprender, talvez, sei lá, seja algum problema comigo mesma. E acabei desistindo. Aí pensei, bom, vou tentar mais uma vez. Pensei, vou me dar a última chance, né? Eu tentei mais uma vez e realmente, né, em 2 meses eu conseguia escrever e a falar inglês, coisa que jamais eu pensaria que eu conseguisse nesse pouco tempo, né? E eu comecei a observar, né, que o problema não era comigo, o problema é realmente com o método que é utilizado. Guys, olha o que a Cíntia fala nesse vídeo, né, que ela me mandou. Exatamente isso. Eu achava que o problema era eu, porque eu tento e não consigo, só pode ser, porque ela ainda não conhecia esse princípio. Depois que ela entendeu, ela começou a praticar e a fala começou a destravar. Essa fala dela no inglês foi com muito pouco tempo de treino, né? Ela fala lá, né, com 2 meses já estava conseguindo fazer isso, fazer aquilo, né? Por quê? É uma questão de partir desse princípio. Então, para você começar a entender, qual que é o primeiro princípio para você começar a falar inglês, tentar mais uma vez e não se frustrar de novo, porque eu sei que você tem medo que isso aconteça. Você precisa entender que para falar inglês não tem a ver com ter habilidade ou dom para isso. Falar inglês não tem nada a ver com ter habilidade ou dom para isso. Teacher, tá, eu vou te falar o que você precisa. Eu já tentei, eu não consegui, eu não tenho facilidade, eu não tenho habilidade. O problema, sabe qual que é o problema que eu preciso te contar? É que o que você fez até aqui é que não te levou a falar o idioma. Não é que você tem algum problema com o inglês, não é que você tem dificuldade, não é que você não tem habilidade, só que o tipo de coisa que você tem tentado fazer até aqui, nas melhores das intenções, não te levou a falar o idioma. Então, primeira coisa que você precisa entender, falar inglês não é uma questão de habilidade ou dom. A Teacher G nasceu com essa luz. A hora que ela nasceu lá, alguma coisa aconteceu, nasceu com essa habilidade, é por isso que ela fala inglês. Não! Eu fiz 5 anos de curso de inglês. Para quem ainda não sabe a minha história, lá na minha adolescência, melhor época para aprender inglês, né? É o que dizem. Eu fiz 5 anos, aqueles cursos regulares, tradicional. Terminei o 5º ano com diploma e eu sempre gostei do idioma, hein? E eu não conseguia falar, bater papo com alguém. Eu fui numa aula de conversação, quase morri, porque eu não conseguia responder, eu não conseguia conversar, coisas básicas do dia a dia. Então não é uma questão de habilidade ou dom. Essa é a primeira informação que você precisa, é o primeiro princípio que você precisa começar a entender. O que a maioria dos adultos faz para aprender inglês
ele começa a buscar um monte de coisa, estuda um monte de coisa, porque, eu preciso aprender, eu preciso para o trabalho, eu preciso para minha realização pessoal, para me sentir capaz, eu preciso porque eu quero fazer uma viagem, Titi, internacional e poder aproveitar. Não tem coisa mais gostosa, guys, do que poder ir para um outro país e se comunicar na sua viagem, não só ficar lá igual o turistão, né, que eu falo que é o primeiro nível lá, ele viaja. É bacana, nossa, ir para outro país é sempre muito válido, só que daí você não se comunica, só tira foto, não aproveita o que poderia aproveitar. Então, a pessoa quer esse inglês, ela quer falar para tudo isso, profissão, carreira, mestrado, viajar, melhores oportunidades por conta do inglês, ela começa a estudar um monte de coisa, só que qual é o problema disso? Qual é o perigo de você estudar um monte de coisa? Nenhuma dessas normalmente é para fazer você falar inglês. E é aí que começa a confusão. Porque daí você tenta daqui, baixa aplicativo, aí é o outro que falou faz isso, faz aquilo outro, e você tá lá naquela necessidade de aprender. Só que nada disso é focado para você falar inglês. O que as pessoas, principalmente o adulto, tá? Por que o adulto? Porque o adulto já passou por várias experiências e tentativas de tentar aprender e não conseguiu o resultado que ele gostaria. Só que daí o que acontece? Ele não entende que por conta disso, desse monte de coisa que ele já tentou fazer, e nenhuma delas é para fazer você falar inglês, você vai continuar não falando o idioma. E quanto mais você praticar de um jeito que não é para você falar, você continua lá, não falando o idioma. E aí, o que acontece? Vem a frustração, vem o medo de tentar de novo. Segundo princípio, eu falei do primeiro, que não é uma questão de habilidade ou dom para poder falar inglês. Segundo princípio, guys, qual é o segundo princípio importante? Eu já vou dar uma olhadinha aí se tem dúvidas. Aí no bate-papo, você precisa de uma técnica e um treino, presta atenção, você precisa de uma técnica e um treino que faça você falar o idioma. É uma técnica com um treino que faz você falar o idioma. Você não ficou tentando fazer um monte de coisa até aqui, não é? Eu sei porque todo mundo que chega até mim é esse perfil, porque é esse perfil que eu gosto de ajudar. A pessoa que já é adulta, já tentou, já se frustrou, acha que o problema é ela, e eu não tem realização maior quando essa pessoa percebe, teacher, não é que o problema não era comigo mesmo? Eu não tenho dificuldade com o inglês, ó a minha fala desenvolvendo. E aí ela começa a falar com técnica e treino que fazem ela falar. Ela mesma enxerga que o problema não é ela, que não é habilidade nem dom. Antes de eu falar para ela, no resultado ali mesmo, quando ela tá seguindo, fazendo o que tem que fazer, ela já percebe, antes de eu lembrar de novo, lembra que você achava? Não, ela já percebe. Por quê? É uma questão de técnica, guys. Técnica e treino que faz você falar, que fazem você falar. Aprender de uma forma direcionada. Então, se eu quero falar inglês, teacher, o que eu preciso fazer se eu quero falar? Você precisa ter uma técnica e um treino que trabalhem para desenvolver a sua fala. Agora, eu faço isso, faço aquilo, teacher, mas não é bom ficar fazendo um monte de coisa? Eu vou te explicar como que isso vai funcionar na semana do desafio. Eu vou te falar o que é bom você fazer, o que não é bom você não fazer, mas pensa o seguinte, se o seu foco é falar inglês, teacher, eu preciso falar. Vai chegar o estrangeiro lá na empresa, vai ter uma call internacional, se eu não falar, não adianta eu ler alguma coisa em inglês e conseguir traduzir. Na hora ali do vamos ver, é falar, abrir a boca e falar. Então, se é isso que você quer, enquanto você não tiver uma técnica com um treino direcionados para fazer você falar, para desenvolver a sua fala, você continua não falando inglês. Por mais que você tente, por mais que você se empenhe, por mais que você se dedique, porque não tem a ver com dedicação, não tem a ver com empenho. Mas, Titi, não tem que ser empenhado? Não tem que ser dedicado? Tem sim. Só que se você gasta toda a sua energia nesse empenho e nessa dedicação
Num treino que não te faz falar, não adianta. Isso que eu quero te dizer. Você pode morrer de empenho, morrer de dedicação. É pior ainda, porque daí sua frustração vai ser maior ainda. Você vai falar, poxa vida, eu faço, eu tento, eu me esforço e o resultado não acontece. Mas eu sou eu sou muito incapaz mesmo, eu não consigo mesmo. E aí vem toda aquela frustração, tá? Então, o que é importante a gente entender? Se a gente já começar entendendo esses princípios, ó, já vai fazer uma diferença gigante para você. A Leni tá comentando, eu estou no processo. Medo eu não tenho, mas tenho a impressão que o inglês evapora da minha mente. Boa observação, Lenita, porque na verdade, você vai perceber na semana do desafio que para eu reter a informação também é uma questão de técnica. Técnica e treino, tudo é técnica. Essa é a boa notícia, tudo é técnica. Por que quando é técnica é bom? Porque daí você aprende a fazer e você continua fazendo, você repete, né? A técnica é isso, você faz e continua fazendo. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, que a maioria das pessoas não tem problema de gravar as informações ou de memorizar ou de... O que elas têm é, falta um jeito certo de consolidar as informações que ela recebe. A maioria das pessoas não sabem usar isso. E com treino e com técnica adequada para isso, você começa a ver que o que você aprende consolidou, ficou lá dentro da sua memória. Então a gente vai ver muito isso na semana do desafio também. Se eu quero então falar inglês, eu preciso aprender de forma direcionada. Técnica mais treino que desenvolvam a fala. Só assim, guys, eu consigo falar o idioma. Então não tem nada a ver com você. Tá tudo bem com você. Durma em paz. Você não tem problema, você não tem dificuldade, você... mas o problema sou eu mesmo, todo mundo consegue, eu não. Não. Tira isso da sua cabeça. Se hoje você já conseguir sair dessa primeira live de aquecimento com esse pensamento renovado, meta cumprida minha aqui. Então eu preciso dessa técnica e treino direcionado para desenvolver a fala. Aí sim eu consigo falar o idioma. E não tem nada a ver com ter habilidade ou ter dificuldade, né? Então, ó, vamos voltar aqui pra gente rever quais são os dois princípios, né? Primeiro princípio, guys. Deixa eu voltar aqui, ó, nos slides pra que não fique dúvida mesmo, não fique dúvida. Qual é o primeiro princípio para eu tentar de novo aprender inglês e não me frustrar mais uma vez? Entender que para falar inglês não é uma questão de ter habilidade ou dom. É esse o resumo desse primeiro. Não é habilidade nem dom para você conseguir falar inglês. Mesmo que você já tenha tentado várias vezes aprender inglês. Segundo princípio, você precisa de uma técnica e um treino específico que vão fazer você falar inglês. Técnica e treino que são trabalhados juntos para fazer você falar. See you guys. Bye bye.